Envelhecer é um processo complexo e que tem despertado o interesse de muitos pesquisadores. O objetivo tem sido contribuir para que os idosos possam ter mais qualidade de vida quando chegam aos 60, 70, 80 anos. No mestrado em envelhecimento humano da UPF, muitos são os estudos nesse sentido. Hoje, na Universidade Aberta, apresentamos pesquisa que trata do treino combinado entre atividades aeróbicas e de força. Os nossos convidados são o professor Hugo Tourinho Filho e a mestre Janesca Mansur Guedes, que continuam com a gente aqui no programa. Professor ou Janesca, é possível dizer que os processos fisiológicos que se alteram naturalmente em função da idade, eles podem ser modificados a partir do momento que se passa a fazer um exercício físico? O exercício físico ele ajuda a amenizar ou retardar esses processos patológicos que ocorrem com o envelhecimento, né? E o exercício físico, então, principalmente as alterações fisiológicas que ocorrem no organismo, o exercício físico pode contribuir bastante. Quer dizer, porque as doenças, elas vêm justamente por causa dessas alterações fisiológicas, que daí acarretam ali uma série de doenças normais em função da idade, professor? É muito difícil um design experimental para provar que praticantes de exercício físico vivem mais, né? Porque geralmente essas pessoas que fazem parte desse estudo, por praticar exercício físico, também elas cuidam da alimentação, elas têm uma vida mais regrada, mais disciplinada. Então tem muito viés para se fazer essa afirmação, que, por exemplo, praticar exercício físico aumenta a expectativa de vida. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ainda se tem muita discussão se o exercício físico aumenta os nossos anos de vida, mas que não há discussão sobre quem faz exercício físico tem muito mais vida nos anos que está computado para a nossa existência. E é importante também, né? Em função do aumento da expectativa de vida, é importante que se viva bem esses anos, que se tenha mais. Promove um envelhecimento mais saudável. Né? Com aumento da expectativa de vida, boa parte hoje das doenças que acometem a humanidade são aquelas crônico-degenerativas. A hipertensão, diabetes, obesidade, e tudo isso pode ser controlado com auxílio de exercício físico, com auxílio da mudança de hábito. Costumo dizer que o exercício físico não é vacina para tudo, mas combinando com dieta adequada, com estilo de vida adequado, com certeza a pessoa vai viver com muito mais qualidade de vida, e isso que importa. É o que aquela senhora disse, né? Eu tenho menos dores, eu consigo fazer melhor as tarefas de casa, tem mais estímulo, entendeu? E a gente verifica isso, porque nesse estudo também foi feito um questionário de qualidade de vida. Pelo fato do nosso mestrado ser multidisciplinar, nós temos a preocupação de fazer uma análise em diferentes prismas, né? Em diferentes focos. Então, por exemplo, em matéria de qualidade de vida, a gente percebe também que 2 meses faz a diferença na vida dessas senhoras. E tem a questão psicológica também, né? Que não são só esses benefícios físicos percebidos. Isso. Então, tem pesquisas que comprovam benefícios na qualidade de vida, melhora a autoestima, a autoimagem dessa participante, né, idosa que faz o exercício físico, diminui os índices de depressão, porque ela começa a conviver também em grupo e melhora toda a autoimagem da pessoa também. Quer dizer, esses resultados que vocês estão trazendo, eles têm um impacto, então, aqui na nossa sociedade. Qual que é a orientação que vocês podem dar, né, para quem está em casa nos assistindo, para as pessoas que já estão na terceira idade, para quem ainda não está na terceira idade? Qual que é a orientação que vocês dizem, então, quem busca, quem quer chegar, né, nessa terceira idade, né, a partir dos 50, 60, 70 anos, enfim, com mais qualidade de vida? Qual que é a orientação? Mesmo para aquelas pessoas que são completamente sedentárias, quer dizer, é possível começar em qualquer momento? Se mexa. Às vezes as pessoas nos perguntam assim, mas qual é a melhor atividade? Qual é o melhor exercício? É verdade que nadar é o mais completo? Caminhar é melhor que correr? O que é o melhor, sabe? E o melhor é o seguinte: o melhor exercício físico para a pessoa é aquele que tira a pessoa de casa com prazer. Exercício físico não pode ser sinal de tortura, de castigo. Exercício físico tem que ser prazeroso.
Acabou aquele tempo de achar que exercício físico tem que deixar a pessoa exaurida, cheia de dor, cansada, como se fosse uma tortura. O exemplo é esse estudo. Olha só, o foco que hoje está no início das discussões na atividade física, no exercício físico para o idoso, um deles é a questão do treinamento combinado. Então, nesse trabalho, houve 3 grupos, né? Um grupo que só fez aeróbio 2 vezes por semana. Um grupo que só fez força 2 vezes por semana. E o terceiro grupo que a gente combinou fez aeróbio 1 vez só por semana, ou seja, caminhou 1 vez por semana. E só fez exercício de força 1 vez por semana. E foi tão positivo quanto aqueles que fizeram 2 vezes aeróbio e 2 vezes força. Então, quando a pessoa pensar, eu tenho que começar a fazer atividade física, eu tenho que começar a fazer exercício físico, não precisa se projetar na vida de um atleta. Olha, essas senhoras que fizeram uma caminhada por semana. 30 minutos. 30 minutos já são suficientes. E no outro dia, numa terça, caminharam 30 minutos. E na quinta-feira fizeram exercícios de força, passaram a ser mais felizes, para a gente não ser tão técnico. Você percebeu, Janisca, essa felicidade que o professor está falando, Com certeza. Em quase todas as participantes, elas relatavam que estavam melhor, que conseguiam subir a escada melhor, carregar as compras do super melhor, brincar com seus netos. E elas estavam contentes com o trabalho, E isso me parece que foi também em função dessa proposta levada para elas, né? Porque a atividade elas já faziam ali em função de estarem nas academias, né, dos clubes onde foi realizada a pesquisa. Isso. A primeira vez, todas foram a primeira vez que elas sentaram no aparelho de musculação para fazer musculação. Então, foi novidade para elas. Também, para caminhar na esteira, para muitas foi a primeira vez também que porque elas não tinham o hábito de ir, então, fazer esse tipo de atividade, de exercício. Isso. Essa questão de trabalhar com a musculação, professor, na terceira idade, existe um certo preconceito ainda? Existe, que está acabando. Porque eu diria hoje que os exercícios de força são, por enquanto eu falo assim, são tão importantes quanto o exercício aeróbio. E a gente diz o seguinte, que a condição cardiorrespiratória, às vezes o idoso tem para ir e voltar do supermercado. Mas se ele não tem um índice de força mínimo, ele não consegue voltar com as sacolinhas do supermercado. Então, o exercício de força hoje, aliado aos exercícios aeróbicos, eles vão com certeza dar autonomia para o idoso. Isso é fundamental. Nessa pesquisa, ou a própria literatura traz quais seriam os membros que mais sofrem essa perda de força, se seriam as pernas ou os braços mesmo? Porque o problema da terceira idade é justamente as quedas, né? É um problema. Existe alguma coisa assim para a gente dizer? A sarcopenia, ela afeta mais fibras do tipo 2, que são fibras musculares responsáveis pelos movimentos rápidos, né? Isso é proporcional, tanto em membro inferior como superior. Mas, em função de termos que nos locomover com membros inferiores, são eles o que mais causam impacto no nosso dia a dia. Então, aquilo de um idoso perder a capacidade de se levantar sozinho de uma cadeira, isso significa perder a autonomia, isso significa depender das pessoas. E você pode evitar isso com o exercício de força, que não é aquilo do fisiculturista, que isso que traz o preconceito. Quando a gente fala em exercício de força, pensa num fisiculturista fazendo agachamento com 150 quilos, que não é errado, mas que para o idoso o mais adequado não é o objetivo, né? Não é o objetivo. O que não impede, isso é importante também, não podemos ter preconceito, de ter um senhor ou uma senhora idosa fazendo musculação com peso, com mais peso do que os outros colegas, desde que ele tenha aquilo na vida dele. Acompanhamento também, né? E o que foi um hábito, entendeu? Ele vem fazendo desde 40, 50, nada impeça ele de ficar com 70, 80 anos com um trabalho mais intenso. Mas o objetivo são os trabalhos que a gente chama de resistência de força. Uma carga mais leve, um maior número de repetições, já é o suficiente para as pessoas terem autonomia. E se o idoso quer começar a fazer exercício físico, é importante a autorização de um médico e procurar um profissional qualificado
para não. orientar. Não é quem está lá em casa, eu vou começar a fazer atividade física, né? Fazer um exercício. Não, precisa ter uma orientação médica, uma liberação médica. Isso, uma autorização, uma liberação e procurar um profissional qualificado para orientar o exercício físico. Isso é importante também. Isso é importante. Tá certo. A gente agradece a participação da Janesca, também agradecemos a participação do professor Hugo por todas essas informações aqui no programa Universidade Aberta. O programa de hoje termina aqui. Apresentamos para você mais um projeto de pesquisa desenvolvido na UPF com a pesquisa Os Efeitos do Treinamento Combinado sobre a Força, Massa Muscular, Resistência e Potência Aeróbia de Idosas. Uma boa noite para você e até a próxima semana.